Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre os verbos HTTP. Dependendo da documentação que você estiver estudando, você poderá ver referências a esse termo como verbo, método ou operação. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Uma boa maneira de aprender qual verbo HTTP utilizar em cada situação, basta fazer uma simples analogia com um CRUD em um sistema de banco de dados tradicional. Para criar um novo recurso, você vai usar o POST. Para buscar ou ler os dados de um recurso, você vai usar o GET. Para atualizar, na maioria das vezes, você vai utilizar o PUT. Em alguns casos, você pode usar o PAT. O mais recomendado é que você use o PUT. Em aulas futuras eu vou explicar melhor quais são as vantagens de cada um deles. O delete é bem óbvio de entender e, como você certamente já adivinhou, ele é usado para remover um recurso. Vamos então entender um pouco melhor cada um desses verbos. Vamos começar pelo verbo get, que é usado para recuperar uma representação de um recurso. E em um caso de sucesso, ele vai retornar um XML ou JSON ou qualquer outro content type que você definir como retorno e um HTTP com o status code 200. Caso o recurso não seja encontrado, então será retornado um not found ou um bad request. Isso irá depender de como você implementou a sua API. O verbo get suporta parâmetros via URL, tanto o path_param quanto o query_param, e via header. É o único verbo que não suporta parâmetros via body. O verbo post é um dos mais usados, sendo aplicado na criação de novos recursos. Cogite adotá-lo quando, por exemplo, for inserir um novo registro na base de dados da sua API. Em uma aplicação REST ideal, quando isso acontece com sucesso, serão retornados status codes 200 ou 201. O primeiro será para sucesso e o segundo para created. Ele suporta parâmetros via URL, tanto path_param quanto query_param, via header e via body. A recomendação é que sempre que possível prefira passar esses parâmetros via body. O put é utilizado para modificar recursos e ele é muito utilizado para atualizações. Para isso você já tem que ter a informação original. Imagine um recurso de pessoa. Você já persistiu uma pessoa e recuperou suas informações e você já sabe que o seu ID é, por exemplo, 65. Então você só precisa definir os novos valores das propriedades dessa pessoa, mantendo, mas não alterando o ID. Feito isto, basta enviar uma request com os novos valores para o server. Você pode optar por retornar algum resultado para o seu cliente. Eu gosto de retornar sempre o body de volta com os valores que eu persisti. Por exemplo, se eu persistir uma pessoa, eu devolvo os valores dessa pessoa e se eu atualizei, eu faço a mesma coisa. Em um update bem sucedido, o código de retorno será um 200 ou 204. Se você optar por não retornar nada para o seu cliente, o recomendável é que você retorne um 204. Caso você escolha retornar algum objeto, aí você deve optar pelo status code 200. Enfim, tudo irá depender das decisões arquiteturais que você tomar na implementação da sua API. O put suporta exatamente os mesmos tipos de parâmetros que o post, que, como vimos, são via query_param, via path e via header e também via body. Assim como no post, o recomendado é que você dê preferência aos parâmetros via body. O verbo delete, obviamente, é bem simples de entender e é utilizado para remover um recurso. Em uma deleção bem sucedida, ele vai retornar um status code 200. Nesse caso, não acho interessante você retornar um body, até porque você
removeu o recurso. O mais recomendável é não retornar nada. Nesse caso, você pode retornar um status code 204 ou no content. Já se você julgar relevante retornar o objeto removido, deve retornar também um status code 200. São suportados parâmetros via path e query param, via header e via body. Pessoalmente, eu prefiro usar o path param passando o ID do recurso a ser removido. Bom, pessoal, por essa aula é isso. Se você quer se aprofundar, como sempre, confira os links disponíveis nos recursos dessa aula. Na próxima aula, falaremos sobre os outros verbos HTTP menos conhecidos, que eventualmente podem ser usados em nossas APIs. Então, a gente se vê na próxima aula. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a Azure com ASP.NET 8 e Docker. Aprenda como construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.